Hoje eu vou falar de algo que todo mundo quer. Veja só, você quer um ativo natural, uma molécula natural capaz de prevenir as doenças cardiovasculares, as doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, a diabetes e o câncer. E você quer prevenir o aumento, a quantidade de gordura do seu corpo, perda dos músculos, a sarcopenia que acontece a partir dos 40 anos, mais ou menos, a osteoporose e promover a longevidade? Quem não quer, né? Então, eu estou falando do resveratrol. O resveratrol é uma molécula, um antioxidante natural da classe dos polifenóis. Ele foi descoberto em 1939. Ele é um antioxidante muito bem pesquisado, mas os resultados para a saúde só foram destacados no final da década de 90. Como eu disse, essa molécula pode sim promover a longevidade e tem muitos outros benefícios. Então, se você quer saber mais sobre tudo isso e como utilizar o resveratrol a seu favor, eu convido você a compartilhar esse vídeo com as pessoas que também precisam saber disso. Esse ativo é encontrado em mais de 70 espécies de plantas e ele é altamente concentrado na casca de uvas vermelhas. Sim, o resveratrol é o antioxidante presente em especial nos vinhos tintos, mas ele também está presente em outros alimentos como amendoim com casca, pepino japonês, amora, pistache, chocolate amargo, mirtilo, espinafre, repolho roxo, romã, entre outros. E agora vem a dúvida que fica na sua cabeça todas as vezes que eu falo sobre os alimentos que contêm a substância que eu estou falando, não é? Antes de esclarecer essa dúvida, eu quero lembrar que a ingestão diária de alimentos que contêm a substância em questão, raramente ela consegue alcançar a quantidade necessária para ter os efeitos terapêuticos. Então, sim, você vai precisar suplementar resveratrol. Mas por que suplementar se tem em alimentos, não é? Porque nós temos estudos que mostram como o resveratrol funciona e qual a quantidade dele para produzir determinados efeitos no nosso organismo. Esses estudos, eles têm uma variação grande, desde 8 mg por dia para tratamentos curtos, até 2 gramas de resveratrol para tratamentos mais longos. Embora o resveratrol seja uma substância segura e de baixa toxicidade, o resveratrol ele tem muita interação medicamentosa. Então sim, ele pode atrapalhar o efeito de outros medicamentos e até bloquear esses efeitos. Geralmente nós utilizamos de 50 mg até 165 mg por dia. E a dose sempre vai depender de qual é a queixa que o paciente tem e de qual a condição clínica dessa pessoa para fazer uso do resveratrol. Não é só por isso que você precisa de um profissional que sabe o que está fazendo quando vai prescrever resveratrol para você. Bem, voltando à curiosidade sobre a ingestão diária, eu vou citar aqui 3 fontes, as fontes mais comuns aonde você pode encontrar resveratrol. Então nós temos a concentração de resveratrol nas uvas, ela varia de 0,16 até 3,54 mg por grama. Já a concentração na casca seca de uva tem uma quantidade de 24 mg por grama. E a concentração do resveratrol em diferentes tipos de vinho tinto varia de 0,1 a 14,3 mg por litro. Então aqui vocês podem fazer uma continha rápida e perceber que mesmo para alcançar os 8 mg por dia em que foi relatado nos estudos clínicos, você vai precisar de uma grande ingestão desses alimentos. Eu falei que o resveratrol ele é muito potente em 2 temas específicos, principalmente para nós da área da saúde estética. Ele previne o envelhecimento e ele promove a longevidade. Mas como ele pode conseguir isso?
O envelhecimento, ele é causado por muitos fatores. Basicamente, são fatores que vão levar a danos no DNA, a danos nas células, alterações nas células, até danificar essas células e levar à morte. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o anti-envelhecimento. Aí eu explico um pouquinho dos fatores que levam ao envelhecimento e como você também pode prevenir isso. Então, dá uma olhadinha lá. Os mecanismos anti-envelhecimento do resveratrol basicamente são melhorar o estresse oxidativo, aonde ele vai diminuir a formação de radicais livres, aliviar as reações inflamatórias, melhorar a função mitocondrial. Então as mitocôndrias, elas são organelas citoplasmáticas que produzem ATP. ATP é a energia que as nossas células precisam para se manter vivas e regular a morte natural das células que não funcionam e estão danificadas. Esse mecanismo nós chamamos de apoptose. Então, as células cancerígenas, quando o corpo identifica essas células, elas são levadas à morte através desse mecanismo de apoptose, que é a morte natural, para reparar e regular as funções do nosso corpo. Então até aqui eu falei sobre o resveratrol para o envelhecimento. E agora vamos falar do resveratrol para a longevidade. Como esse ativo natural, essa molécula, consegue promover longevidade. Então, o resveratrol, ele ficou muito conhecido por induzir a expressão de um gene que combate o envelhecimento. Esse gene é chamado SIRT. E também por ativar um conjunto de enzimas e moléculas que reparam e regulam o DNA, as sirtuínas. Então, com esses dois mecanismos, aumentando a expressão desse gene e aumentando essas moléculas, essas enzimas que fazem a regulação e a reparação, o nosso corpo, assim que manifestar alguma alteração funcional, alguma alteração celular, ele vai estar repleto de soldadinhos, dessas sirtuínas, que vão lá combater essas alterações e esses danos. Esse mecanismo, ele atua em todas as células do nosso corpo. E num vídeo anterior eu falei sobre colágeno, sobre fibroblastos, que são células que estão presentes no nosso corpo, em especial na nossa pele, que vão produzir colágeno. Se eu tenho uma molécula, um ativo que está prevenindo o envelhecimento, as alterações funcionais das células, ele também está prevenindo o envelhecimento do fibroblasto. Quando eu tenho um fibroblasto saudável, significa que ele vai ter um período maior de utilidade, de funcionamento, e ele vai produzir mais colágeno. No vídeo eu também falei que a partir dos 25, mais ou menos, dos 25 anos, nós perdemos cerca de 1% ao ano da produção de colágeno, por conta do envelhecimento dessas células, os fibroblastos. O resveratrol, para mim, dentro da área dos ativos naturais, é a molécula de maior relevância. Sabe quando você encontra uma pessoa que parece que os anos não passaram para ela? É isso que o resveratrol vai fazer com você. Vai manter você jovem, não só aparentemente, como, lógico, internamente, né? Que é isso que importa. Então, eu vejo que o objetivo principal dos ativos naturais pode ser a de regular a expressão gênica para prevenir doenças e envelhecimento e assim promover a longevidade. E em se tratando desses dois temas, anti-envelhecimento e longevidade, não tem como você não pensar em prevenção. E o resveratrol é sim o ativo natural que vai dar isso a você. Por isso, não tem como não incluir resveratrol na sua rotina. Então, se você quer envelhecer bem e desacelerar esse processo do envelhecimento, que é sim algo natural que vai acontecer, você precisa se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, porque todo o conteúdo vai mostrar a você como os ativos naturais conseguem te ajudar com o processo de envelhecimento e longevidade.